Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jó, capítulo 23 e o versículo 17. Jó, capítulo 23 e o versículo 17, amém? Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porquanto não fui silenciado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você nesta tarde, meus irmãos, é que as trevas, meus irmãos, não vai silenciar a mim e a você não, meus irmãos. Porque as trevas, meus irmãos, se incomodam com a luz, meus irmãos. Só que a luz que está em mim e você, meus irmãos, é a luz do Espírito Santo. A luz que está em mim e você, meus irmãos, é a luz de Deus, meus irmãos. E quando Deus chega, meus irmãos, a treva tem que bater de retirada, meus irmãos. Quando Deus chega, meus irmãos, todo mal tem que sair, meus irmãos, da minha vida, da tua casa, da tua família, do teu casamento, da vida do teu filho, meus irmãos. Porque Deus, ele é luz, meus irmãos. E a luz, o brilho que está em mim e você, meus irmãos, é a luz do Espírito Santo, meus irmãos. E a treva, meus irmãos, tem que bater de retirada, meus irmãos. Porque a treva, ela não suporta ver a luz, meus irmãos. Porque a luz, meus irmãos, de Deus, meus irmãos, é poderosa, meus irmãos. A luz de Deus, meus irmãos, incomoda, meus irmãos. Porque quem é luz incomoda, meus irmãos. E quando Deus chega, meus irmãos, a treva tem que bater de retirada, meus irmãos. Porque tudo que a treva quer, meus irmãos, é silenciar a mim e a você, meus irmãos. É calar a mim e a você, meus irmãos. É querer nos intimidar, nos fazer medo, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, e você não venha se calar, meus irmãos. Que você não venha ter medo, meus irmãos. Porque quando Deus, meus irmãos, quiser que você fale, meus irmãos, você tem que falar. Porque quem manda em mim, você é Deus, meus irmãos. Porque quando Deus manda você falar algo, meus irmãos, Ele se responsabiliza por mim e por você, meus irmãos. E que você não venha ter medo, meus irmãos. Que você não venha se calar, meus irmãos. Por causa das trevas, meus irmãos. Porque as trevas têm que bater de retirada, meus irmãos. Porque quando a luz chega, meus irmãos, a treva tem que bater de retirada, meus irmãos. Porque a luz que está em mim e você, meus irmãos, é maior, meus irmãos. A luz que está em mim e você incomoda, meus irmãos. Porque as trevas se incomodam com a luz, meus irmãos. Porque a luz que está em mim e você, meus irmãos, é Deus, meus irmãos. E quando as trevas vê isso, meus irmãos, ela se incomoda. Ela quer de todas as formas silenciar a você, nos calar, nos intimidar, nos colocar medo, meus irmãos. Mas que você não venha ter medo, meus irmãos. Porque os covardes que voltam, meus irmãos. Porque quando Deus mandar você falar algo, é você entregar algo, que você entregue. Porque as trevas não podem mais querer, não, meus irmãos. Porque as trevas, meus irmãos, não pode calar um adorador, não, meus irmãos. Porque quando Deus mandar você entregar algo, meus irmãos, que você entregue, meus irmãos. Porque as trevas nessa tarde, meus irmãos, tá batendo de retirada, meus irmãos. Da minha vida, da tua casa, meus irmãos. Das minhas finanças, das tuas finanças, meus irmãos. Da tua área sentimental, da tua área familiar, da área da tua saúde, meus irmãos. Toda treva, meus irmãos, todo mal tá batendo de retirada, meus irmãos. Porque a treva não pode mais do que a luz, não, meus irmãos. E todo mal, meus irmãos, nessa tarde, tá batendo de retirada, meus irmãos, da minha da tua vida, da minha da tua casa, meus irmãos. Porque quando Deus chega, meus irmãos, algo tem que acontecer, meus irmãos. Quando Deus chega, meus irmãos, Ele chega para mudar o meu e o teu cativeiro, meus irmãos. Quando Deus ele chega, meus irmãos, é para fazer uma nova história na minha e na tua vida, meus irmãos. Quando Deus ele chega, meus irmãos, todo mal tem que sair, meus irmãos. E as coisas têm que começar a fluir na minha e na tua vida, meus irmãos. O que não estava andando na minha e na tua vida, meus irmãos, a partir de hoje vai começar a andar, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, está expulsando todo o mal da minha e da tua vida, meus irmãos. Todo o mal, meus irmãos. Porque o que tem que prevalecer na minha e na tua vida, meus irmãos, é Deus. É a luz, meus irmãos. E quando a luz chega, meus irmãos, que é Deus, todo mal tem que bater de retirada, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, é luz, meus irmãos. E quando Ele chega, meus irmãos, todo mal tem que bater de retirada da minha e da tua vida, meus irmãos. E hoje, meus irmãos, a partir de hoje, o que não estava andando na minha e na tua vida, meus irmãos, vai começar a andar, meus irmãos. Porque Deus hoje, meus irmãos, está entrando em todas as áreas da minha e da tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo. E todo mal, meus irmãos, hoje, meus irmãos, está batendo e retirado da minha da tua vida, meus irmãos. Da minha da tua casa. Da minha da tua família. Porque quando a luz chega, meus irmãos, o mal tem que sair, meus irmãos. Porque o mal não prevalece não, meus irmãos. Porque o mal não pode ir com bem não, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E um ótimo início de semana.